Agora tem time gringo torcendo para o Palmeiras ou para Flamengo ganharem a Libertadores, porque daí teria uma outra vaga para um time no Super Mundial. A gente tem até uma arte explicando isso. Super Mundial de 2025 vai ser muito legal, né? Eu estou animada para esse Mundial. A gente já tem Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River classificado. Vamos? Quem serão os próximos dois? Eu queria, hein? Alô, chefe, manda nós. De primeira, direto dos Estados Unidos, Super Mundial de 2025. Vamos então. E aí, PVC? Boca Juniors e Olímpia. Provavelmente pelo ranking, né? Mas pode ganhar. O São Paulo pode ser o campeão da Libertadores e se classificar. Né? Aí o Boca pode entrar pelo ranking. E aí o Olímpia ficaria de fora. Pode ter um campeão da Libertadores que seja o Independiente Del Valle. Aí o Independiente Del Valle entra. Né? Improvável Independiente Del Valle, mas é um time forte. É um time que uma hora pode acontecer. Quem gostaria de ver o Olímpia? Quem gostaria de ver o Olímpia é o Alejandro Domingues, né? O presidente Alejandro Domingues da Conmebol, né? Já teve... Até porque o pai dele foi presidente do Olímpia e já teve 3 mil minutos de silêncio nessa Libertadores em homenagem ao seu pai, que foi presidente do Olímpia, 3 vezes campeão da Libertadores. Agora os minutos de silêncio são para o César Luiz Menotti. Todo o meu respeito a César Luiz Menotti. Jogador extraordinário. Spam suspeito, tô dando uma multa. Spam suspeito. Opa, mais duas taças pra gente, André, de vinho. A gente tá em 5, não, 6, se eu não me engano. Justo. Silêncio, pronto. O problema desse Mundial é que os outros times que estão no Mundial bem tranquilo, né? Tem o Chelsea, que não é grande favorito, mas tem Real Madrid, tem City, tem Bayern de Munique, tem Borussia Dortmund, tem PSG, tem Inter de Milão, tem Porto, Benfica, Juventus. Só a molezinha, André, né? Vai ser tranquilo. Então, tem muita gente do mundo do futebol, né? O pessoal da bola, como eu gosto de brincar, que fala o seguinte, nesse formato de Mundial vai ser impossível ver um sul-americano ser campeão mundial, porque a dificuldade é muito grande. Então, assim, isso tô falando gente de clube mesmo, né? Que essa situação da última vez que o Corinthians foi o campeão, que foi o último brasileiro, em 2012, ganhando do Chelsea no 1-0 ali, ou São Paulo ganhando do Liverpool 1-0 ali, com o Rogério fazendo milagres e tal, ou aparece um Gabiru, né? No caso do Internacional ali contra o Barcelona, é atacado, de repente num contra-ataque, vai lá o Gabiru faz o gol. É dessa maneira aí que os clubes brasileiros foram campeões mundiais. É muito difícil agora tendo os grupos, tendo um torneio muito mais forte, um torneio que até dura mais tempo, de ver um time brasileiro. Isso não é pessimismo, acho que é um pouco uma pitada boa de realidade hoje, porque você vê Chelsea e Fluminense, melhor dizendo, City e Fluminense, foi uma diferença muito grande, um abismo, né? Então acho que é legal o Mundial, mas acho que os brasileiros têm que entrar mais naquela coisa, vamos participar, fazer uma boa participação no Mundial e ver lá o que rola, mas não naquela coisa de criar a expectativa de que vai ser campeão mundial, porque eu acho que a realidade hoje é bem distante do que se pratica lá no futebol europeu. O Ian Noah mandou aqui, o Brasil está muito bem representado. Um nunca ganhou o Mundial, o outro é conhecido como cheirinho e o outro consegue ser goleado pelo Corinthians com saída de bola suicida. Hoje vocês estão muito inspirados aqui. Outra coisa. Vou pegar um livro aqui, peraí, um segundo. Enquanto isso, o Daniel Peçanha falando que está assistindo a gente da comunidade do Jacaré. O Zorrão da Massa está falando que está assistindo de Cubatão e pede para a galera deixar o like. Obrigada, Zorrão. E o Elton Carvalho falou que também está assistindo de Ohio. De Ohio que vai, beleza. Ohio que o parta. Esse livro aqui chama The Foreign Revolution, né? A história da invasão estrangeira na Inglaterra. Nick Hells, jornalista, foi quem escreveu. Esse livro aqui, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Bola Fora,
que é o inverso desse livro, né? Esse livro é de quando os estrangeiros invadiram a Inglaterra. O meu livro é sobre quando os brasileiros começaram a sair para o exterior. E os brasileiros saem para o exterior desde 1914. Arnone no Torino, depois Domingos da Guia no Nacional e no Boca Juniors. Desde a década de 1910, os brasileiros vão para o exterior. É o contrário do que acontece nesse livro daqui. Esse livro aqui, eu peguei ele porque ele tem um detalhe sobre quando o Chelsea, em 99, 26 de dezembro de 99, é a data em que o Chelsea, pela primeira vez no futebol europeu, escalou um time com 11 estrangeiros e um técnico estrangeiro. Era o goleiro holandês Ed de Goey, o lateral espanhol Ferrer, Desailly francês, Emerson Tomé brasileiro e Babayaro nigeriano. Petresco romeno, Di Matteo italiano, Deschamps francês e Poirier uruguaio, Ambrosetti italiano e Tori André Flo norueguês. E o técnico era Gianluca Vialli italiano. O Chelsea ganhou do Southampton 2-1 nesse dia 26 de dezembro de 99 com 11 estrangeiros. Isso aqui é o que mudou o Mundial de Clubes. Foi isso que mudou o Mundial de Clubes. Porque você pega o time de 92, pega o tape de São Paulo e Barcelona para assistir em 92, o Barcelona era favorito contra o São Paulo, e o São Paulo deu um baile. O Guardiola já falou que tomou um baile do São Paulo do Tele. O Barcelona tinha 4 estrangeiros. Alguns dos melhores do mundo. Ronald Koeman, Stoichkov, Michael Laudrup. O time que jogou só tinha esses 3. O time que era Zubizarreta, Ferrer, Nadal, Koeman, Sergi, Guardiola, Eusébio, Amor, Stoichkov, Michael Laudrup e Begiristain. No time tinha 3 estrangeiros. A diferença toda é essa. É que você pega... E aí vamos voltar para a história do Estevão. Enquanto o Brasil achar que vai fazer dinheiro com o jogador apenas no momento da venda, o Brasil não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Por quê? Você vai formar o teu jogador com 17 anos na cultura do futebol europeu. Então você esquece. O que mudou o futebol mundial, especificamente futebol mundial de clubes, porque os de seleções, você traz jogador para jogar na tua seleção, é a globalização. É o caso Bosman, que desde 95, quando o Bosman ganhou a sentença na Corte Europeia, quem tem passaporte europeu é trabalhador em qualquer lugar da Europa, da comunidade. Isso acabou com o futebol de clubes. Por isso que é uma ilusão você dizer assim, não, a seleção não tem importância nenhuma. Eu estou de acordo que o clube é mais importante, sempre se quis mais o seu clube do que a sua seleção. Mas a única visibilidade do futebol brasileiro no mundo ainda é a seleção. Ninguém sabe que o Flamengo é campeão, o Palmeiras é campeão brasileiro do ano passado. Vai em Londres e pergunta às pessoas, quem é campeão brasileiro? Aqui, se você andar na rua, o cara vai dizer, olha, se o Arsenal ganhar do Everton no domingo e o Manchester City empatar com o West Ham, o campeão é o Arsenal, senão é o Manchester City. Na rua, no botequim, o cara vai te responder isso. Vai num pub em Londres e pergunta quem é o último campeão brasileiro. O futebol brasileiro é inexpressivo deste ponto de vista no futebol, na Europa. Eu vou além, PVC. Eu vou além. Eu vou além. Eu tive lá em Bilbao, né, no Clássico, fazendo Real Sociedade Bilbao. E lá em Bilbao eu fiz aquela brincadeira, aqueles vídeos, né, que você grava com os gringos, os moleques lá. Fala 3 clubes do Brasil. Um moleque falou Boca Juniors. É um recorte mínimo. Eu estou falando de futebol europeu, de clássico, de La Liga, e de uma molecada que só vê futebol da Europa, que vê o campeonato inglês, que vê a Champions, que vê a Europa Liga. E aí quando você vai para a América do Sul, é inexpressivo. Eles só conhecem um jogador que estoura lá. O Endrick eles já conhecem, evidente. Vão conhecer daqui a pouco o Estevão.
né? O Vini Júnior, o Rodrigo, sabem que são jogadores brasileiros. Como é que é o nome do centroavante argentino lá, que foi campeão? O Julián Álvares, argentino, né? Assim como o Messi. Então, assim, agora você pegar clube, falar de campeonato brasileiro, Brasileirão, Copa do Brasil, não há a menor ideia, né? Então, é isso, é mais ou menos por aí o que o PVC está falando. Acho que é uma situação que é bizarra, mas ela é totalmente real. O Ronaldo Nascimento aqui está falando se eu ler essa mensagem para eu bloquear. Tem um pessoal aqui mandando muitas mensagens. É que eu não tenho esse poder. O UOL não me deu esse poder ainda. E o Cristiano Overney está falando que o Galo pode ser campeão. Sim, ele pode entrar no Mundial se conquistar, né? Não pelo ranking, mas se conquistar o título da Libertadores, pode entrar no Mundial. Vamos falar do Galo falando nisso? Primeira derrota do Gabriel Milito ontem, em 13 jogos, 2-0 para o Peñarol. O treinador manteve a base, né, dos últimos jogos, PVC, mas aí fez essa troca do Scarpa no banco e do Gemerson entrando na defesa, porque o Scarpa estava com dores no pé, né, um problema dermatológico no pé. Você acha que o Milito errou na substituição? Ele montou um time, não errado, mas poderia ter sido melhor? Eu acho que o erro dele é de informação. Sabe, essa coisa de você ficar escondendo tudo o tempo inteiro, e aí você vai tomar pancada de graça, porque a informação era que o Scarpa estava sendo preservado dos treinos por um controle de carga. Aí você vê a escalação, o Scarpa é um dos inventa-gols que o Atlético tem. O Atlético é o único time do Brasil nesse momento, tem 4 inventores de gol. São o Scarpa, o Paulinho, o Hulk e o Arana. Aí você pega o Scarpa, que foi o melhor jogador da partida contra o Peñarol. Você imagina, o Milito muda o time taticamente de acordo com o adversário. Aí ele tira o melhor jogador que atuou contra o Peñarol. Então não é pelo adversário. Aí ele vai para a coletiva depois para dizer que o Scarpa tem um problema dermatológico no pé. Até aí, já cansou de tomar pancada e crítica porque não escalou o Scarpa. E porque levou o Scarpa para o banco de reservas para que ele nem sequer saísse do banco de reservas. Então, por que ele viajou se ele tem um problema dermatológico no pé? Eu adoro dizer uma coisa que é a seguinte: a coisa mais moderna que existe nesse nosso mundo moderno é a informação. Se eu desse celular aqui na sua mão, fizer assim, ó, usa ele. Aí eu vou fazer assim e vai pedir a senha. Aí você vai dizer, qual é a senha? Se você não tivesse informação, você não liga o celular. O equipamento mais moderno do planeta, você não liga se você não tiver informação. E o Milito não deu uma informação que era fundamental antes do jogo para evitar que as pessoas dissessem assim, pô, mas o Scarpa não está jogando. E outra coisa, por que ele colocou o Saravia e não colocou o Alisson? Que é um jogador mais criativo do que o Saravia. Num jogo em que o Galo já tem classificação assegurada e você pode dar rodagem, experiência para o Alisson para quando você precisar dele mais para frente. E essa é uma discussão muito grande nos clubes, e eu converso com muita gente, né, de clube, e tem uma ala muito grande, assim, principalmente de direção, executivos e tal, que tem um pensamento diferente que muitas vezes vem do clube, da parte associativa, de conselheiros, essas coisas e tal, que é uma coisa antiga já. O jogador se lesionou e coloca lá que ele tem um trauma no pé e está fazendo já o trabalho já de recuperação. E aí você não dá prazo, você não explica a lesão, e aí cria um monte de especulação que é ruim para as comissões técnicas e para o clube em si, né? Vou citar um exemplo do São Paulo. O Lucas machucou a coxa, de novo, no mesmo lugar. Está fazendo tratamento. Quando vai voltar? Eles não falam. Aí a gente tem que apurar, descobrir e tal. Obviamente que é o nosso papel, mas eu digo, muitas vezes o clube não se comunica com o torcedor, porque essa informação ela não é para o André Hernan, não é para a Domitila Becker, não é para o PVC, é para o torcedor. Então ontem o Milito acabou criando uma situação que foi ruim para ele, pelo resultado do jogo. É claro que se vencesse a partida, ninguém ia estar questionando por que o Scarpa não jogou e a real situação dele. Ontem ele tirou, por exemplo, o Alan Franco e colocou o Vargas. O Vargas tem feito gols, mas ontem o Vargas foi inoperante.
O Vargas é isso, é um jogador que te dá um belíssimo jogo, te dá um resultado, e aí às vezes fica 3 jogos sem fazer absolutamente nada. Esse é o Vargas, sempre foi assim. Então, assim, acho que tinha que ter uma linha mais direta na comunicação dos clubes. Isso não é só o Atlético, eu estou pegando o gancho do Atlético, mas é uma coisa geral que muitas vezes o clube não se comunica com o próprio torcedor.